Boa noite. Curanderismo é um fenômeno que desafia a ciência. Como definir um homem que, segundo testemunhas, durante 21 anos, realizou cirurgias sem anestésicos e supostamente curou milhares de pessoas com doenças como câncer. Um homem que não tinha qualquer conhecimento de medicina e atraiu a atenção de políticos, artistas e cientistas estrangeiros. Hoje, em Linha Direta Justiça, você vai conhecer a história do mineiro José Pedro de Freitas, o Zé Arigó. Considerado médium, Zé Arigó dizia incorporar um espírito chamado Dr. Fritz, o médico que seria capaz de operar doentes, sem provocar dor ou sofrimento. Por causa disso, Zé Arigó foi condenado 2 vezes pela justiça. Mas até hoje, 35 anos depois da morte de Zé Arigó, cientistas e estudiosos não conseguiram provar se ele era um homem inocente que queria fazer o bem ou um trapaceiro que se aproveitava do sofrimento alheio. Nós sempre estamos atrás das ilusões. E o Zé Arigó vendia, como centenas de outros que existem por aí, ele vendia ilusões. A meu ver, só ilusões. Ele não era um charlatão. Só isso. Ele não era. Eu fui para desmoralizar. Não consegui, não pude desmoralizá-lo. O que eu estava vendo era ali, a verdade na cara. Como é que ele operava uma vesícula sem deixar cicatriz? O Zé Arigó, para mim, eu, como cidadão, eu entendo como uma grande farsa que influenciou pessoas susceptíveis de serem influenciadas. Zé Arigó nasceu em Congonhas, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade, patrimônio cultural da humanidade, é onde estão expostas as esculturas de Aleijadinho. A maioria dos 40 mil habitantes é católica. Oi, Zé, dá um saco de feijão? O menino José Pedro, que mais tarde ficaria conhecido como Zé Arigó, trabalha desde os 5 anos de idade. E meu pai sofreu muito na infância, ele tinha que trabalhar muito. Meu avô era uma pessoa muito rígida, dava muito valor à enxada, aquilo que conseguia através do suor, né? E ele trabalhou de sol a sol. Tem alguém aí? Ele de menino, ele começou a ouvir vozes. Essas vozes o incomodavam muito. Meus avós eram católicos, acreditavam muito que ele estava realmente influenciado com um espírito maligno, né, que era o demônio. Então foi feita uma sessão lá que seria hoje um exorcismo, né? E chamava-se os padres, chamavam benzendeiras para benzer e achava-se que ele estava ficando maluco. Pode se levantar, Zé. O que foi isso, seu Antônio? É, seu padre. Essa foi a única maneira que eu encontrei para tentar resolver o problema. E então, seu padre? Expulsamos o demônio ou não? Ah, com muita oração, senhor Antônio, ele não voltará. O senhor e a dona Maria têm que rezar muito por ele. E você, reza também, viu, Zé? Tá, senhor. Agora eu tenho que ir. Ele não compreendia o que aconteceu com ele. Na verdade, era essa. Ele não sabia o que era o espiritismo. Mãe. Oi, filho. Fica aqui comigo. Tô com muito medo. No final, ele já não contava mais, com medo do pai repreendê-lo. Então, ele sofria com aquilo. Zé Arigó
era o mais velho de 10 irmãos. Desde pequeno, num gesto de generosidade, ele costumava ajudar os pobres dando frutas, verduras e animais da fazenda do pai. Por isso era sempre castigado. Até que numa dessas vezes que o pai dele, o meu avô, colocou ele em castigo, ele debulhando o milho, ele viu ali um crucifixo. Um crucifixo estranho, um crucifixo escuro, com Cristo, né? Faltando um pedaço do braço. O pior foi quando ele começou a ter as visões. Esse, sim, foi o verdadeiro pavor dele. Aos 18 anos, Zé Arigó se apaixonou por uma prima chamada Arlete. O pai dele foi contra o namoro. Queria que o filho se casasse com uma mulher rica e Arlete era apenas uma costureira. Zé Arigó enfrentou o pai e se casou. Em pouco tempo, as vozes e visões macabras o perturbariam ainda mais. Arlete. Que foi, Zé? Tem um homem aí. Tem um homem aí, Lete. Vem dormir, Zé. Não, tem um homem feio aí, Lete. Numa noite, Zé Arigó conhece a entidade que o atormenta. O Dr. Fritz. Era o Dr. Fritz. Um careca horroroso. Segundo alguns espíritas, o Dr. Fritz foi um médico alemão que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial e que morreu há muitos anos. Para outros, ele seria um espírito que representava médicos de várias especialidades. Segundo a família de Zé Arigó, naquela noite, ele recebeu o espírito do Dr. Fritz e fez a primeira cura. Um mendigo paraplégico teria voltado a andar. Depois de curar o mendigo, Zé Arigó reencontra o Dr. Fritz. Você vai à fazenda do seu pai, Arigó, buscar aquele crucifixo negro que você desprezou. Ele vai ser sua companhia, solange estiver vivo. Com ele, você vai levar alegria e cura para as pessoas. Você foi escolhido para uma missão. Você tem que cumprir Schicksal, destino. Qual que é o meu destino? Ajudar as pessoas. Estivemos juntos no Grande Guerra. Fizemos mal a muitas pessoas. Eu tenho que me redimir dos crimes que cometi ao seu lado. A abertura que ele teve, o Dr. Fritz contou tudo para ele. Que eles vinham de uma guerra, que meu pai era ajudante dele, que ele foi escolhido para essa missão, que ele tinha que trabalhar daquela forma.